Fala galera da terceira série, tudo belezinha? Sou o professor Luciano de Biologia Genética ali, né? Dando mais enfoque aqui agora algumas síndromes cromossômicas que vocês já estudaram em outros momentos, mas agora a gente vai dar uma focada com a linguagem da genética. Objetivos dessa aula: entender os mecanismos que vão originar essas síndromes e também conhecer as principais síndromes cromossômicas, tá? Então vamos lá, gente. Tipos de heranças genéticas, vamos tentar lembrar disso aqui. Nós temos aquelas heranças que são do tipo autossômicas, que elas acontecem tanto em homem quanto em mulher. Elas estão nos autossomos, os cromossomos não sexuais, né, distribuídos ali ao longo do cariótipo humano. Afeta ambos os sexos em igual proporção. E as sexuais, que daí elas têm a característica de um dos sexos ser mais afetados, com mais assim número maior em casos do masculino, né? Como por exemplo aqui nesse caso. Mas assim, no primeiro momento só de olhar é difícil saber, é preciso ter informações ou mesmo ali ter algum tipo de mecanismo que você consiga descobrir qual que é a situação que está se falando, tá? Vamos dar uma reportagem bem bacana aqui, gente. Ossos de 4.000 anos revelam o registro mais antigo de uma pessoa ali com síndrome de Down. Um estudo publicado na revista Nature por pesquisadores da Inglaterra e Irlanda, na última quarta-feira, revela uma descoberta impressionante. Ossos de 4.000 anos provenientes de um bebê com síndrome de Down. Então, quer dizer, não é algo que surgiu recentemente. Já no início da humanidade já acontece a questão que a gente vai ver da trissomia do 21. Os pesquisadores acreditam que identificaram o registro mais antigo da condição genética caracterizado por um cromossomo extra. Então, valendo para todas aquelas características, heranças em que se tem um cromossomo a mais ou a menos e tudo mais, tá? Foi possível chegar a essa conclusão após análise minuciosa do DNA dessa ossada encontrada. Além disso, o formato dos dentes e tudo mais também ajudou, já que normalmente nenéns com a chamada trissomia do 21 possuem crânios com formas distintas. Porém, existem algumas características que a gente vai ver que são assim meio gerais, tá? Então nós temos aqui um cariótipo humano com 46 cromossomos, tá? A gente sabe que é um homem aqui, ó, por causa do X e do Y, tá? Todos os cromossomos homólogos fazendo suas duplas ali, então não existe nenhum cromossomo em excesso. Se for assim, dos 46 nós vamos ter 22 pares de autossomos e um par apenas de sexual, podendo ser XX ou XY, tá? Mas assim, essa questão do número de cromossomos é variável e não significa que quanto mais cromossomos a espécie tenha, melhor ela é, né? A gente tem uns exemplos, por exemplo, aqui. Samambaia, 1.200 cromossomos, borboleta, 380, cavalo, 64 cromossomos, tatu, 64, chimpanzé, 48, ser humano aqui, ó, 46 cromossomos, o milho, 20, a drosófila, aquela mosquinha das frutas, apenas 8 cromossomos por célula, tá, gente? A gente precisa também entender uma questão seguinte, que a gente chama de mutações, tá? Mutação basicamente é um fenômeno envolvido com a evolução das espécies. De um modo geral, é algo que a gente pode considerar como normal, tá? Acontecer. As mutações são mudanças que podem ocorrer em qualquer célula, ou seja, em organismos já desenvolvidos, células somáticas, né? A gente chama, ou nas células que vão originar ovócitos e espermatozoides, que são naquelas células germinativas. As mutações podem acontecer antes da fecundação, ou após a fecundação ali, ela já vai desenvolvendo os primeiros passos de mutação, e ao longo da vida também pode acontecer, embora muitas vezes não se expresse ao longo da vida, tá? Essas mutações podem ser gênicas, sendo pontuais, né, de adição, de subtração ou perda de bases nitrogenadas. Para você lembra de assunto de primeiro ano, na síntese proteica, que tem as letrinhas adenina, citosina, guanina e timina, que elas fazem basicamente todo o código genético na produção de todos os aminoácidos, né? Então pode ser alteração nelas, como um exemplo de uma doença, de uma mutação, é a anemia falciforme, né? Mas essas mutações, elas podem não ser apenas gênicas, e sim no cromossomo de um modo geral, tá? Sendo nas partes inteiras ou
numa parte específica do cromossomo, ela pode ser estrutural, né, na forma ou no tamanho do cromossomo, pode ser numérica também na quantidade de cromossomos. E aí a gente vai ter duas grandes classificações, a euploidia e a aneuploidia. Quando a gente for falar de euploidia, nós vamos estar falando de alteração do genoma inteiro, ou seja, duplica todo o conjunto de cromossomos por célula. E na aneuploidia, alteração de 1, 2 cromossomos, conforme o caso, que a gente vai estudar na sequência. Essa alteração ela pode acontecer já no processo de separação dos cromossomos na formação dos gametas, que a gente vai chamar de não disjunção, ou seja, cromossomos que eram para ir para esse gameta e para esse, às vezes vão só para um gameta e o outro fica vazio para aquele cromossomo, tá? Então eles vão ter esse tipo de situação. A não disjunção pode acontecer na meiose 1, na primeira fase da meiose, ou então na meiose 2, na segunda fase, né, que é a última fase ali da separação, conforme mostra a figura 1 e 2, respectivamente. Aqui nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Até aqui no primeiro processo estava normal, tá? A meiose 1 não ocorreu a disjunção, porém na segunda fase da meiose ocorreu a disjunção. E era para ter um cromossomo aqui e outro aqui. E os dois vieram para esse único gameta ali, tá? Mas ela pode acontecer já na meiose 1. No processo aqui, ó, formou, os dois vieram para cá, aqui ficou vazio. Aqui separou certinho e aqui já estava vazio, separou a célula também vazia. Mas quando a gente fala em vazio, é um modo de dizer também, porque algum cromossomo tem ali, não tem aquele específico que a gente está estudando, tá? É isso basicamente que a gente pode ter. Alterações cromossômicas estruturais. Existem ocasiões em que as alterações não ocorrem com grupos inteiros, nem mesmo em cromossomos inteiros, mas em fragmentos do cromossomo, em pedacinhos dele. Nesses casos, dizemos que aconteceu uma alteração cromossômica estrutural. E aí a gente pode ter os tipos de alteração, como que ela pode acontecer. Ela pode sofrer uma deleção, ou seja, perder um pedaço do cromossomo, carregando alguns genes, pode duplicar um pedacinho daquele mesmo cromossomo e ele acaba ficando até maior que o outro. Pode acontecer uma inversão do cromossomo homólogo, né, passando, não é nem crossing over isso, tá? São alterações dos genes no homólogo ali e translocação, como é esse caso aqui, que também pode acontecer. Então vamos uma primeira atividade para dar aquela testadinha nos conhecimentos lá, gente. Por intermédio do estudo do cariótipo, isso aqui, ó, é possível analisar alterações no número de cromossomos de uma espécie, certo? No cariótipo abaixo, por exemplo, observa-se qual alteração, e está destacando aqui, ó, qual é a alteração em questão. Tempinho para vocês, já voltamos.
Pessoal, nesse caso, está acontecendo uma alteração numérica. Ó. Pode ver que tem 3 cromossomos no que seria o par número 18. Está vendo uma trissomia. Então, está acontecendo a trissomia do 18, ou seja, ao invés de termos um par no cromossomo 18, temos um trio de cromossomos. Ok? Uma bem conhecida aqui, gente, a síndrome de Down, é uma trissomia também, só que é uma trissomia do 21, tá? E veja bem lá, em vez de a gente colocar 46XX ou 46XY, a gente vai colocar 47, que tem um cromossomo a mais, XX, identificando se vai ser menino ou menina, mais 21, que é exatamente onde está esse cromossomo a mais. É um a mais no par número 21. Se fosse uma outra síndrome, como aquela que a gente viu, é 18, era 47, XY mais 18, ou XX mais 18. E uma curiosidade, gente, como a gente está falando do cromossomo no par número 21 e trissomia, o que eles fizeram? Elegeram o dia 21/3 de cada ano, ou seja, 21 de março, como o Dia Internacional da Síndrome de Down, onde são feitas, assim, são feitos estudos, são feitos encontros, discussões, né? E é um dia voltado justamente ao estudo da Síndrome de Down, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver umas características que são, assim, gerais para a questão da Síndrome de Down. Por exemplo, pálpebras oblíquas, a língua protusa, ou seja, meio para fora da boca, ou seja, maior que a boca, os dedinhos mais curtos, orelhinhas mais pequenas, o dedão do pé já é mais separadinho, tá? Prega simiesca nas mãos, cardiopatias e hipotonia, comprometimento intelectual, tá? Mas aí a questão do comprometimento intelectual vai dos pais desenvolverem mais ou menos o seu filho, né? Estimulando mais o aprendizado com várias coisas. Segunda atividadezinha lá, gente. No exame pré-natal de um casal, cuja futura mãe tenha mais de 35 anos, já entra num grau de risco de idade e apresenta casos de doenças genéticas na família, ok? O médico deve indicar uma avaliação de cariótipo fetal. O cariótipo humano esquematizado é referente ao indivíduo com qual síndrome. Então, você vai analisar ali se tem cromossomo a mais, a menos e tudo mais. E qual é o sexo dessa criança? Justifique sua resposta. Tempinho para você, já voltamos.
Então vamos lá, pessoal. Vejam bem aqui. Nós temos, já sabemos de antemão que é uma menina, tá? Porque tem 2 cromossomos X, beleza? E aí, o que a gente analisou a mais aqui? Então vamos lá ali, gente. Aumentando aqui, ó. No par número 21, nós temos 3 cromossomos, tá? Formando uma trissomia do 21 e, no caso, uma menininha, certo, gente? Uma menininha com síndrome de Down, ok? Mas temos outras síndromes também. Por exemplo, a trissomia do 18, que a gente viu agora há pouquinho lá, né? Nela, a síndrome de Edwards, existe morte precoce. Poucos passam dos 6 meses de vida, porque tem um comprometimento bastante grande essa trissomia, tá? Fórmula 47XY se for menino, mais 18, e se for menina, 47XX com o 18, indicando qual é o cromossomo que está a mais ali nesse caso, né? Existe deficiência física e intelectual, má formação do coração, que gera um comprometimento enorme, né, para a saúde dessa criança, as genitálias, né, e gônadas, de modo geral, são anômalas, ou seja, são defeituosas, vamos falar assim. O crânio geralmente é alongado e entre outras características que podem variar de um caso para outro, ok? E síndrome de Patou, essa também é bem grave, só que é uma trissomia do 13, tá? A gente está vendo bastante trissomias aqui, vai ter deformações bastante graves, né, nas crianças, a possibilidade de morte precoce até os 6 meses de vida também bastante alta. E como é que a gente caracteriza aqui a questão da fórmula, né, da representação dessa doença? 47, um cromossomo a mais, menina, mais 13. 47XY, menino, mais 13 ali, demonstrando a questão da síndrome de Patou. Existe com ela malformações do sistema nervoso central, malformações faciais oculares, falta de controle de respiração, fenda palatina, essa região aqui aberta, lábio leporino, anomalias cardíacas, anomalias urogenitais e também polidactilia, presença de mais do que 5 dedos nas mãos ou nos pés, tá? Galera, uma atividadezinha mão na massa que é bem bacana para você fazer em dupla, né? Você vai pegar aqui um cromossomo original e um cromossomo mutante ali, tá? E aí vai ser proposto para vocês, nessa atividade de mão na massa, que você vai pegar ali no RCO, né? Pede para o teu professor acessar para você lá. Então você vai ter ele normal aqui e pede-se assim, deleção do segmento CD. Tira esses 2 aqui, já diminuiu o tamanho da cadeia ali do cromossomo. Inversão dos segmentos EFG. Então pegou o EFG e mudou de posição, como ele estava ali na sequência anterior. Aí inversão do EHI. Ó, quantas mutações estão ocorrendo ali, certo? Naquele cromossomo. Deleção do B e do G. Tirou B e G, formou esse daqui. E a duplicação dos segmentos F, I e H. F e H duplicou, F e H formou ali uma molécula completamente diferente da inicial ali, tá? Com bastante alterações. Então, galera, nessa aula o que nós estudamos? As principais anomalias cromossômicas mais do tipo numérica, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele é bem bacana, traz bastante informações para vocês, dá para você aprofundar, dá para você discutir em turma com o teu professor e aprofundar no estudo aí, com internet e tudo mais, beleza? Galera, até uma próxima, valeu, tchau, tchau!